Eleições 2018, a corrida pelo governo de São Paulo continua. Ontem nós conversamos com Rodrigo Garcia, candidato a vice na chapa encabeçada por João Dória. Hoje foi a vez da coronel Eliane Nicolucci, que é a vice na chapa de Márcio França. Muito bem, nós estamos então com a coronel Eliane Nicolucci, do PR. Ela é candidata a vice-governadora de São Paulo na chapa encabeçada por Márcio França, do PSB. Coronel, muito obrigado por ter aceito aqui o convite da Band. Uma boa noite para a senhora. Claro, é um prazer. Muito obrigada, Sena, pela oportunidade de poder mostrar um pouco do que somos e dos projetos, né, das propostas. Pois não. Bom, inicialmente, a gente está encontrando uma polêmica no estado de São Paulo, que é o apoio do Partido dos Trabalhadores. No estado de São Paulo, o apoio do PT não está sendo bem-vindo pela maioria dos eleitores. E o PSB recebeu apoio formal de alguns petistas. Isso, na visão da senhora, está atrapalhando, está comprometendo, e o governador, o candidato também à reeleição, Márcio França, está tendo que desmentir isso o tempo inteiro nas propagandas de rádio e TV. Como é que a senhora está lidando com isso? Muito bem, porque quando o governador me convidou para ser a vice, a primeira coisa que eu perguntei a ele, eu falei, governador, eu não tenho nada contra pessoas, né? Pessoas podem ter opinião, ser petista, não ser, né, qualquer partido, mas eu tenho algo contra o partido que se colocou no poder por 13 anos e fez o que fez, o maior esquema de corrupção. Então, eu perguntei a ele qual seria a possibilidade de uma aliança ou algum apoio mais formal com o PT. E ele falou que em São Paulo não havia essa hipótese. Isso me deixou bastante confortável e o governador, ele manteve a palavra. Ele realmente se posicionou pela forma neutra, reafirmou que não apoia o PT, né? E, de certa forma, ele me respeita demais porque ele sabe que o meu candidato a governo federal é outro, né? Desde antes dele me convidar, ele já sabia que eu, particularmente, meu candidato é o 17, né? E houve um respeito. Então, não há problema nenhum porque ele está deixando essa postura bem clara e realmente assumiu a palavra que teve comigo e que, de certa forma, me deixa mais confortável ainda porque uma das coisas que eu descobri quando ele me convidou, e é claro que eu pesquisei quem era Márcio França, todos unanimemente falando que ele é uma pessoa de palavra. Então, confirmou aquilo que haviam me passado e eu estou muito confortável. A senhora não acha que pode ter havido o fato de que ele convidou a senhora justamente para trazer esse eleitor do candidato que a senhora declarou apoio agora, então, Jair Bolsonaro, por ser um coronel da polícia e também ser de um partido mais alinhado com a direita? Eu acho que ele foi coerente. Eu achei muito interessante porque quando ele me chamou, e isso foi no dia 23 de julho, que nós sentamos e conversamos pela primeira vez, ele deixou claro que ele queria fazer um governo de composição, um governo que unisse as pessoas em prol dos mesmos objetivos. Ele mostrou muita preocupação na ocasião com essa polarização que está tendo no Brasil, colocando brasileiros contra brasileiros, e aí ele falou para mim, coronel, eu queria, quando eu chamei a senhora, primeiro que eu queria uma mulher, porque eu acho que a mulher tem que ter espaço na liderança, no poder, de verdade, e nada melhor do que realmente uma vice-governadora lado a lado com o governador e com potencial, inclusive, de estar assumindo efetivamente, né, questões de governo. A segunda coisa, pelo fato de eu ser uma mediadora, né, de uma pessoa que costuma resolver crises, né, e tem facilidade de treinamento para isso. E, por fim, ele falou, porque a senhora é de direita, né, tende a ser de direita, e isso vai trazer para mim uma composição interessante de equilíbrio, que é o que nós temos. E aí ele falou uma coisa interessante, falou que ele queria um governo de ideais acima de ideologias, né? E falou, São Paulo sempre capitaneou grandes mudanças no nosso país. São Paulo capitaneou a independência, a proclamação da República, e agora ele quer que São Paulo capitaneie também a questão da reunificação de brasileiros em prol das mesmas causas e objetivos, que acabe com esse ódio, essa diferença que está tendo, que eu acho que é perfeitamente coerente e é aquilo que eu sempre defendi, né? A gente buscar a conciliação, a mediação, não jogar uns contra os outros, mas construir juntos. As diferenças são importantes, as diferenças acrescentam. O que nós não podemos aceitar é o crime, a corrupção. Tirando isso, diferenças de pensamento têm que ser respeitadas. Agora, com relação à questão programática, o que a senhora acha sobre a proposta do candidato
candidato à presidência Jair Bolsonaro de revogar o Estatuto do Desarmamento? Olha, eu acho que isso tem que ser bem pensado, bem ponderado. Como eu disse, as pessoas têm opiniões, em algumas a gente concorda, em outras a gente discorda, né? Eu, particularmente, com 30 anos de serviços prestados na polícia, eu tenho uma postura muito clara, sou favorável à pessoa ter a posse de arma, que é ter arma em sua casa, ter o direito de se defender na sua casa, mas sou desfavorável ao porte de arma para todos. Quem tem que ter porte de arma, para mim, são os operadores da lei, os agentes relacionados a sistema de segurança, né, que fazem parte do sistema de segurança. Você imagina, num país como o nosso, né, com a cultura, com a realidade que nós temos, uma festa, por exemplo, de peão de Barretos, um carnaval, né, de rua, de cidade, uma briga de trânsito, as pessoas todas andando armadas. Eu creio muito que nós não estamos preparados para isso neste momento, que isso pode ser, de repente, até cogitado daqui a um tempo, mas no momento que eu defendo não é a porte de arma e sim a posse. Eu acho legítima a questão da pessoa ter a posse e o direito de defender em sua casa. Quer dizer, a arma em alguma gaveta em casa e não na cinta. Sim, claro. Eu acho que já tem demonstrações. Eu estive em Honduras, né? Eu fui ajudar a implantar o policiamento comunitário em Honduras. E em Honduras nós temos a cidade mais, não sei se hoje ainda mantém, mas a mais violenta do mundo, que é São Pedro Sula. E em Honduras o porte de arma é liberado. As pessoas andam armadas. E lá nós temos a cidade com o maior índice de homicídios do mundo. Então, isso prova que não resolve. Nós temos experiência nos Estados Unidos, que é um país extremamente rígido, uma legislação bastante dura, né? Um respeito muito grande aos agentes da lei. E lá eles têm problemas também com pessoas que têm feito coisas com arma, né? Então, eu acredito que não é o momento. Nós temos assuntos mais importantes para debater. E nesse seara, eu acho que tem que fortalecer muito as forças de segurança, sim, com salários melhores, reconhecimento de valor, equipamento, um trabalho mais sinérgico, voltado para a inteligência, ter um sistema capaz de fazer frente ao crime, mas, ao mesmo tempo, também investir na prevenção. É a gente mexer na causa raiz. A gente tem falado muito no enfrentamento, mas não, está faltando o início, que é exatamente a prevenção, é trabalhar a causa raiz. E a causa raiz se trabalha com educação, que não vai resolver de um dia para o outro, é médio prazo, mas tem que começar. Fortalecer professores, fortalecer escola, um olhar especial para as nossas escolas, né, para os jovens. E aquele projeto do governador de colocar aquele alistamento civil, né, o projeto GEPOI, é incrível. Me sensibilizou desde o início. Por quê? Quando você pega jovens exatamente na faixa de risco, de 15 a 18 anos, que estatisticamente a gente sabe que tem cada vez mais sendo cooptados pelo crime, e consegue trazê-los numa condição de fazer curso técnico, de receber uma bolsa, né, que vai colaborar muito com a família, de estar prestando serviços comunitários e ter aula, né, de educação financeira e tudo mais. Gente, isso é o que a gente precisa, então conciliar as duas coisas. Vou perguntar para a senhora uma coisa, caso o Márcio França venha a ser eleito, ele não vai poder disputar a reeleição novamente no final do governo. Ele vai ter que também se desincompatibilizar do cargo caso seja candidato a outro cargo. Sim. E aí a senhora assumiria o governo de São Paulo como governadora. Vocês já conversaram sobre isso? Sim, ele foi muito claro comigo quando ele me convidou de que eu deveria me preparar e que ele estaria me preparando para este momento. Por isso que ele queria uma mulher que tivesse realmente condições de estar ombro a ombro com ele. Por isso que ele quer realmente me dotar dessa capacidade de entender todo o complexo cenário do que é governar São Paulo, que é a locomotiva do Brasil. Eu tenho certeza que com essa minha experiência de 30 anos de serviços em gestão pública, né, servindo pessoas, com certeza eu posso agregar muito valor e sim, nós vamos nos preparar para esse momento adequadamente e à altura do que São Paulo merece. A gente teve nessas eleições muitos policiais que foram eleitos, tanto na Assembleia Legislativa quanto também na Câmara Federal. Qual que seria o relacionamento da senhora com esses policiais eleitos? Excelente. Muita gente pergunta, né, por que tem tanto policial hoje, né, entrando na política? Eu acho que é natural, é um processo democrático. Se a gente for lembrar, até a década de 60, a mulher não podia votar, mulher não era cidadã, né? Depois, na Constituição de 88, é que o militar passou a poder votar, cabo, soldado, eles não tinham direito de votar. E, de repente, a gente está vendo que a população busca no militar uma referência de mudança. Eu não acho que talvez seja por causa
causa do militar em si, mas pelos valores que o militar representa, de ordem, disciplina, né, lealdade, verdade, meritocracia, que é uma coisa que se busca muito. Então, talvez por isso eles tiveram essa visibilidade, tiveram realmente essa eleição democrática e, com certeza, nós poderemos trabalhar maravilhosamente juntos, podem ter certeza. Coronel Eliane Nicolucci, muito obrigado pela entrevista, uma boa noite para a senhora. Muito obrigada, Deus abençoe a todos.